Olá, pessoal. Então, iniciando a nossa próxima etapa do nosso método, a etapa 2, observação do problema. Essa é a etapa onde a gente vai se aprofundar no entendimento do problema. Então, a gente vai se aproximar do problema para tentar entender alguns comportamentos acerca desse problema. A gente ainda não vai identificar as causas raízes que levam a esse problema, mas a gente vai começar a cercar o problema para conseguir, na próxima etapa, chegar na causa raiz que de fato está causando este problema. Bom, então partindo aqui para a definição dessa etapa, esse é o momento onde a gente vai compreender o contexto do problema, identificar as características gerais do problema e como é que ele se comporta, tentando aí naquela lógica de se aproximar do problema, tentando cercar este problema para que a gente possa daí aprofundar e chegar na causa raiz. E a identificação da localização da causa do problema. Dentro de um grande processo, o problema pode estar em várias etapas. Esse é o momento que eu vou identificar qual é a etapa problema. Ainda não sei o porquê que aquela etapa é um problema, mas é o momento de chegar em qual etapa é o problema. Então, digamos que eu tenho um problema onde eu tenho baixas vendas na minha empresa. Será que o problema ocorre em todos os períodos do ano ou em apenas períodos específicos? Isso é uma pergunta que eu faria e tentaria responder nessa etapa. Será que o problema está relacionado a todos os serviços comercializados ou apenas a alguns serviços? Então, esse é o momento de a gente tentar aí localizar, caracterizar esse problema em questão. Além disso, nessa etapa, a gente também vai fazer uma análise descritiva e exploratória do problema, coletando dados, entendendo ele, para a gente poder fazer toda essa compreensão. Esse é o momento, então, de a gente buscar informações sobre o problema, a fim de levantarmos características gerais e peculiaridades, como a gente já comentou anteriormente. Se eu tenho um problema aí de baixas vendas, será que esse problema está mais localizado a algum produto ou serviço ou outro serviço? Isso eu vou conseguir buscando informações acerca dessa situação problema. Levantamento das características gerais, então, e peculiaridades do problema. E com a localização do problema devidamente identificada, daí a identificação das causas raízes é facilitada. Como eu comentei anteriormente, se eu conseguir cercar melhor onde está o meu problema, eu vou conseguir daí de forma mais fácil identificar qual é a causa raiz. Por exemplo, se eu tenho um processo demorado e eu identificar qual é a atividade desse processo que mais está demorando, que mais está contribuindo para esse tempo todo do processo, eu já sei que a causa está naquela atividade, para na próxima etapa ir lá e tentar identificar qual é, afinal de contas, essa causa. Então, vamos apresentar aqui um passo a passo da operacionalização da observação do problema. O passo número 1, basicamente, é definir o que se quer compreender do problema. O que eu quero compreender? E como a gente viu, dependendo do problema, o que eu quero compreender vai ser uma coisa, dependendo do problema, o que eu quero compreender vai ser outra. Se o meu problema é um processo muito demorado, talvez, entre outras coisas, eu queira compreender qual é a atividade mais demorada desse processo. Se o meu problema é, por exemplo, baixas vendas, como já comentamos anteriormente, talvez eu queira saber qual é o serviço ou produto que está contribuindo para essas baixas vendas. Essas baixas vendas acontecem ao longo de todo o ano, há um comportamento sazonal, entre outras coisas. Então, o problema irá, a natureza do problema vai definir, vai orientar o que queremos compreender. Sabendo o que queremos compreender e, em função disso, devemos decidir as técnicas mais adequadas. São técnicas adequadas à natureza do problema e ao que a gente quer compreender. Dependendo da natureza do problema, talvez eu tenha que ter técnicas um pouco mais numéricas, quantitativas. Dependendo da natureza, eu terei técnicas mais qualitativas. E daí a decisão se dará ao longo de um conjunto de técnicas. Aqui são técnicas que nós iremos apresentar ao longo do curso, como será falado mais adiante, e dentre esse conjunto de técnicas eu tenho que selecionar quais que eu vou utilizar
para o meu caso em questão. Então, dando um exemplo, digamos que o meu problema é a demora na execução de um processo, como a gente já tem comentado. Definir o que se quer compreender do problema, passo número 1. Eu quero saber qual é a atividade mais demorada desse processo. Então, identifiquei, eu sei o que eu quero. Sabendo o que eu quero, eu tenho que decidir, dentro da lista de técnicas, qual é a que vai me trazer essa resposta. Dentro da lista de técnicas, eu poderia, por exemplo, fazer a modelagem de processos para entender o processo, identificar todas as suas atividades e depois lá coletar e levantar dados e plotar gráficos com o tempo dessas atividades para ver qual é a atividade mais demorada. Por exemplo, ali, nesse caso aqui, colocando um passo a passo mais operacional, eu primeiro vou entrevistar, por exemplo, os envolvidos no processo e modelar o processo. Ali só um exemplo fictício de um processo modelado, para logo em seguida serem levantados tempos das atividades e plotado um gráfico com os tempos. Ali teriam os tempos e, por exemplo, a atividade 2 é a mais demorada. Como comentamos aqui, então, existem técnicas específicas e que a gente vai ver nesse curso. Existem outras, mas as que a gente vai ver nesse curso é a modelagem de processos, mapa mental, estratificação de dados, plotagem de gráficos e análise de Pareto. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre essas técnicas, mostrar definições e quando utilizá-las. Muito obrigado, pessoal, e seguimos com o curso.